Fica louco, chega lá, tonto ele. Mas, começando. Já são já 2h09, pô, tu foi britânico, cara. Você chegou antes, né? Não, eu falei, pô, não precisa não, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, vem devagar. Vem devagar, pô, fica tranquilo não, pô. Porque já teve gente que assim, chegou depois pra caramba. É mesmo? Entendeu? Pô, assim, 1 hora de atraso. Eita. Eu falei, pô, mano, tô quase cancelando. Tu quer vir ainda? Com certeza. Mas assim, eu não pago nada não, cara, mas é numa boa, entendeu? Mas se quiser vir ainda... Não, tem aquela frase, né? Se você chegou antes, chegou na hora. Se tu chegou na hora, tu atrasou. Se tu atrasou, tu nem foi, pô. É essa a ideia. Mas te agradeço por ter vindo. Pô, agradecimento meu, enorme, pô. Ser convidado, honra enorme. Sei que a gente já tem uma história. Além da tua história, eu fiz um pedacinho da tua história, eu tava presente. Sim, claro. Pedaço bom da vida, mano. Um pedacinho lá. Pedaço bom da vida. Mas eu ia deixar de ler, cara. Eu ia ler. Não lia não, cara. Isso é tudo coisa, mentira, é tudo história, isso aí. É só pra botar na legenda. As pessoas que botam meu nome lá, ó, aqui, ó, fez isso aqui, ó. Igual aquele de comprar medalha. Não, fulano. Que medalha? Bota meu nome aí, pô. Não, medalha. Cara, mas tu não foi. Não, mas bota meu nome. Quem vai saber que eu não fui, pô? Tu não tava lá? Tava. Então, fala que eu fui, pô. Pronto. Mas, tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa aqui. O que eu vi, que eu achei... Pô, eu sempre já estava te seguindo há um tempo. E a gente não deixa de ser instrutor. Jamais. A gente não deixa de ser instrutor. Nunca. Na hora a gente meio que volta pra essa vida, né? Mas qual é a sua história, cara? Conta um pouquinho da sua história e como é que se deslanchou até agora. Então, minha história. Tudo começou em 1986, quando minha mãe e meu pai me... Cara, muito difícil, né, você falar objetivamente de você, né? Ninguém tá acostumado a, eu fiz isso, e hoje em dia com a hipervalorização da humildade, isso nem é legal, né? Não, o que eu fiz é que eu fiz. Eu sou sinistro. E que não é modéstia, né? Cara, mas eu vou te falar assim, eu posso dizer que a minha vida profissional, carreira mesmo, começou tudo em 2004, né? Bem antes do exército. Um belo dia, eu sempre conto essa história para as pessoas que são mais próximas ou estão ficando próximas. Minha avó, olha que loucura, abre o jornal, fala assim, ó, aqui meu filho, tem um negócio lá no bombeiro para ser guarda-vida lá no bombeiro. Eu falei, vó, acho que isso aí não é legal não. Não, vai lá ver aqui, ó, maneiro, no jornal, saiu no jornal. Pô, sou velho, né? Tirinha do jornal, cara. Via jornal. Tirinha do jornal. Fui lá ver, cara. E eu vou te falar que eu posso dizer que daí começou exatamente a minha vida mesmo, né? Cheguei lá, era uma prova de guarda-vida. Guarda-vida de piscina. Guardião de piscina. Fui lá fazer. Do bombeiro? Do bombeiro. O bombeiro que fazia o curso. Antigamente era o bombeiro que ministrava o curso. Falei, pô, caraca, que maneiro isso aí, né? Cara, o cara vai ser o guarda-vida de piscina, clube e tal. Não entendia nada de nada, não sabia o que era militarismo, não sabia nada. Nada. Eu olhava aqueles caras e falava, caraca, que mundo louco é esse? O que eu tô fazendo aqui? Não entendia nada. Tá, mas aí me predispus, gostei daquilo ali, fui fazer o curso. Cursinho curto, acho que eram 4 semanas, e você ganhava uma carteirinha de guarda-vida. Caraca, aquilo pra mim, eu tinha 16 anos, foi um encanto, né? Caraca, olha que maneiro, nada. Olha que maneiro isso, guarda-vida, olha que legal. E o projeto do bombeiro, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas que tinham um certo destaque nessas turmas, como à época fazia muito tempo que o bombeiro não abria o concurso, e eles colocavam essas pessoas como apoio. Todo mundo aqui do Rio já deve ter visto na praia que tem o guarda-vida, que a camisa é vermelha e amarela, e tem um outro indivíduo lá com a camiseta branca. Esse cara é o apoio.
Não, agora eu vou prestar atenção. Presta atenção, Esse cara não é guarda-vida do bombeiro, realmente. Mas sempre que tem esses cursos, eles colocam os apoios lá, né, pra dar uma ajuda. E eu fiquei lá durante um tempinho. Então, nessa época, foi quando eu entendi o que era a vida no militarismo. Caraca, olha, que legal, existe soldado, cabo, sargento e tal. Não, o primeiro contato assim, ó, de zero, o primeiro contato foi aquilo ali. Até que surgiu o alistamento, eu fui para o alistamento normal. Eu já era atleta do judô, né? Comecei judô com 3 anos. Então, quando eu fui para o alistamento, eu fazendo a entrevista, que você faz uma entrevista, expliquei tudo e tal. O sargento que estava lá, o sargento falou, caraca, o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui? Vai vir. E ele era do BG. Aí puxou. Aí ele, ó, não, tá aqui, ó, você vai se apresentar tal dia e tal, assim. E eu fui, né, nesse dia, garoto, não entendia nada, aquela loucura, aí vai. 1º de março foi minha data de praça, né? 1º de março foi, irmão, é uma sensação, apesar de eu ter tido uma doutrina familiar muito forte, muito apertada, né? Ali tu se sente assim, ó, caraca, tô eu sozinho aqui, eu tô ferrado. Eu tô sozinho, tô eu sozinho e nego gritando e aquela loucura. Eu já tinha tido uma experiência lá no bombeiro, mas não era igual. Ali eu estava vivendo realmente o que era ser militar. Tá. Dali então eu olhei e falei assim, ó, cara, é isso. Gostou? É isso. Não tem outra ideia, né? É esse negócio aqui, ó. Se eu não era moleque, né, sempre escutava isso, ó, faz o negócio direito, né? Tem que fazer direito. Eu falei, não, então vou fazer direito. Daí é um pouco da história que tu sabe, do ano que eu entrei. No primeiro ano eu já fiz o meu curso de cabo. Tu entrou em que ano? 05. 05. Praça de 05, 2005. Quando eu cheguei, tu já era sargento. Já era, Entrei praça de 05, 06 eu já era cabo, fiz o meu curso de cabo lá, que por sinal, até as pessoas mais antigas do batalhão, a gente sempre vai falar isso, né? Nossa turma sempre é melhor. A turma de 06 sempre foi melhor. Nossa turma sempre é melhor. Mas o pessoal que era mais antigo, inclusive as outras turmas que tinham sargentos assim, ó, espetaculares, né? A gente pode dar nome de vários, Machado, Pena. Os caras eram assim, irmão, de verdade, os caras eram top de verdade. E eles falaram assim, ó, inclusive alguns deles foram instrutores nossos. Inclusive, alguns que vieram aqui foram nossos instrutores, Eduardo, Barbosa e tal. E os caras falaram, cara, esse curso aí foi de verdade mesmo. A gente saiu cabo, porque os caras deixaram, porque minha turma só tem até hoje. Os caras são muito bons. Muito bons, Moreira, Rosa. Então aí. Os caras são bons demais até hoje. Teles, o Harley, tá na Polícia Civil de Santa Catarina. Os caras são muito bons. Eu costumo dizer isso. Por alguma coisa, os caras deixaram, eu fui 01 do curso. Deixaram. Vamos deixar ele. Deixa ele lá, pra ele ficar feliz. Vai vir alguma rebarba ruim, que vai ser o primeiro. Eu fui 01 do curso, e isso a gente fez o curso, a gente ainda era praticamente recruta, né? Porque a gente entrou, no mesmo ano que entrou, a gente já foi cursar. A gente teve essa oportunidade, coisa que não acontecia todo ano. Aí fui o 01 do curso, depois a gente volta normalmente para a companhia, e no decorrer do ano, no final do ano, a gente tem a seleção do Praça Mais Distinta, né? O que seria Praça Mais Distinta? Para quem não sabe, para o pessoal saber. Praça Mais Distinta é a pessoa que entrou no militarismo pelo alistamento, e naquele ano existe uma seleção que eles, com alguns critérios, melhor atirador, aptidão física, melhor instrução, isso, eles criam aquilo e eles fazem uma seleção nas companhias, que lá no nosso caso eram 3, juntavam as 3 e via quem era o cara que se destacava. Aí o que aconteceu? Deixaram de novo. Vou parar aqui o... Deixaram de novo? Deixaram de novo. Deixa esse cara aí, ó, cara. Vai lá. Vai ele, deixa ele. Ele tá feliz, fica contente.
E foi sofrido, pô. A infância dele foi sofrida. Foi sofrida. Magrela, aquela época era magro, igual um palito de fósforo, só tinha cabeça fina. Pô, deixa esse cara ser. E foi uma das grandes felicidades que até hoje eu tenho na minha vida, né? Foi ter ganhado essa medalha de Praça Mais Distinta, medalha Dom Pedro II, que o nosso batalhão ele tem essa mística de ter sido o batalhão do imperador. Então eu ganhei essa medalha e isso em 2005, no ano que eu entrei. 2006 foi o ano da nossa promoção, da minha turma inteira. Ah, então em 2005, recruta normal. Normal. Aí fez o de cabo ou de sargento? De cabo. De cabo. Fiz o de cabo, curso de cabo. Minha turma inteira. Vou te dizer, com exceção de um, que era o Gílio. Se eu não tiver errado, se eu tiver errado, desculpa, tá, gente? Mas todo mundo que fez o curso tinha acabado de entrar. Era EV. Era do efetivo variado. Todo mundo, a minha turma inteira. Moreira, Dantas, Rosa, Teles, todo mundo. Ai, que doideira. Era EV. Tá. 2006, promovidos a cabo. Em 2006 surgiu, coisa que não acontecia, a ideia de batalhão vai fazer um CFST. Geralmente o batalhão abria um curso de sargento, justamente por causa do claro, de 3 em 3 anos. Era essa a ideia. Aí eu, sinceramente, assim, ó, fundo do coração, eu já estava na terceira sessão. Eu já era cabo da terceira sessão. A terceira sessão é quem faz instrução. Você fica completamente tranquilo, a tua vida é tranquila, não é vida de tropa. Você tá lá numa sessão fazendo o serviço da sessão. Quando surgiu a possibilidade do curso, os moleques da minha turma viraram e falaram assim: e aí, vamos fazer? A pressão, porque eu falei, pressão. Falei, vou não, irmão. Vou fazer não, vou fazer isso não. Caraca, tudo aquilo de novo? Aí eles, não, cara, não é de novo não. Porque a gente passou 3 meses, o curso agora são 6. Eu falei, duvido. Aí é que eu não vou mesmo, cara. Não vou fazer e, pô, vamos, cara, vamos. Até que eu conversei com um sargento lá da sessão. Pô, sargento, é isso. Por quê? Era a gente que fazia o curso. A gente que montava tudo do curso, que é a terceira sessão que faz, Aí ele, cara, vou te dizer assim, ó, experiência. Pede dispensa da sessão e faz o curso. Falei, caraca, é isso, né? Vamos lá então, né? Aluno de novo. Aí tá. Porque passa um filme, né? Passa, pô, caraca. E é muita coisa. Eu vou te falar que o nosso curso de cabo, a gente teve instrutores que os caras eram muito de alto nível. Então, a pressão era uma coisa absurda. Era muita coisa. Pra ser perfeito. Pra ser perfeito. Aí, no curso de sargento, tinham 2 capitães lá na sessão. O capitão José Luiz e o capitão Casagrande. O José Luiz não era do... Você pode falar o nome, agora já foi. Não pode falar o nome? Não era ele que era o maluco que ficava correndo de um lado pro outro? Ele corria. Mas o cara era bom pra caramba. Bom. Virou e falou assim, ó. Ele tinha essa mania. Ô, caboclo, você vai estar no curso, certo? Certo. Você é o mais antigo do curso. Que eu tinha sido promovido, 01, a nota maior era a minha, fui promovido. Quando vai pro curso de sargento, quem é o mais antigo do curso? Você. Aí ele, dali, não tinha começado o curso, dali ele já encarnou. 01, você vai ditar o padrão do curso. Só saia daqui da sala, ele já me expulsou. Só saia da sala e o senhor volte aqui com o padrão do corte de cabelo do curso. Eu com o cabelo assim, ó. Caraca! Ele, vai logo, sai daqui. Aí já começou o curso, né? Só que não era curso ainda. Você nem saiu a relação ainda. Não tinha saído nada. Ele já me colocou como aluno. Aluno, vai. Doideira, cara. Lá no batalhão tinha barbearia, né? Saí, fui lá, sentei e falei, e agora? Momento de reflexão. Irmão, falei, vai, 0. Eita. Passou a 0. Só que, pô, eu pensei na 0 no curso. Eu pensei nos moleque? Não. Quando eu saí da barbearia, que eles olharam e falaram, tu tá de sacanagem, cara. Que isso? Que Todo mundo na 0. Curso 0, todo mundo na 0.
E daí, um tempinho depois, tiveram alguns dias, começou exatamente o curso de sargento. E eu vou te falar, irmão, você sabe, né? O que a gente aprende ali dentro são coisas que a gente leva pra vida, dentro do militarismo. Pra mim, pessoalmente, não existe, e eu vou falar desse jeito, né? É pessoal, não existe melhor escola do que o que a gente passa ali. Independente de batalhão, independente do que for. As coisas que você aprende ali dentro, você não tem como você aprender em outro lugar. E dentro do meu curso de sargento, irmão, foi o mundo se acabando de verdade. Foi a escola mesmo que... Foi de verdade. Pra você ter noção de tudo que aconteceu dentro do curso, tem uma frase que eu nunca esqueço, que o capitão José Luiz, ele era instrutor de guerra na selva. Era guerra na selva, instrutor de guerra na selva. Quando a gente foi pro campo, ele olhou e falou assim, ó, junta todo mundo. Aí juntou, xerife, a partir de hoje, eu aviso a vocês, eu não vou formar vocês sargento. Vocês vão ter uma pincelada do que é ser formado um guerreiro de selva. Irmão, a moral foi o inferno. Aquilo ali foi no inferno. Ó, quando ele vê, ele vai lembrar disso. Aquilo ali foi o inferno. Mas eu vou te dizer, foram os piores e os melhores momentos que eu já tive na minha vida. Foi aquilo ali. 2007, promovido a sargento. Controla o tempo aí, tu tem que ser domador de urso, porque eu vou embora. Isso aqui vai, pô, isso aqui vai. 2007 eu fui promovido, sargento, a minha turma toda foi promovida a sargento. E nesse grandioso curso, 01 do curso foi o Rosa, meu irmão não tem o que falar, eu fui o 02 do curso de sargento, fomos promovidos. Só que a nossa turma, justamente por causa da turma anterior, que era a turma do Machado, Pena, Salatiel, que os caras eram um alto nível assim, ó, Menezes. Lembro. A nossa turma foi muito cobrada, os caras têm que ter um alto desempenho igual os caras tiveram, né? Então eu permaneci lá de 2007 até o final, saí em 2011, se eu não me engano, final de 2011. Em 2011 mesmo, 2008, eu comecei a pensar em estudar para fazer concurso. Comecei a estudar forte para fazer o concurso, o foco era o concurso da Polícia Civil, que a gente já tinha ideia de abrir. Pô, mas aí veio aquela primeira pancada na vida que tu fala assim, ó, caraca. Depois eu entendi o que isso queria dizer, né? Que você tem que ter o preparo para encontrar oportunidade. Não adianta você ter oportunidade se você não estiver pronto. Não vai adiantar de nada. Tava estudando com empenho. Naquela época não tinha consolar, não tinha nada disso. Academia do concurso nem existe mais academia do concurso, acho que nem existe mais. E ó, saía do batalhão à noite, pau, final de semana estudando. Só que nesse ano foi o ano que a prova virou nível superior. Aí tu pergunta, Gustavo, tu tinha nível superior? Porra nenhuma, tinha nada. Não era uma realidade não era factível assim pra todo mundo. Não era. Por mais que a gente fosse sargento, pra época ganhava-se um salário muito bom, ainda mais 21 anos. Os moleques todos da minha turma, claro, tinha caras morais que era de ponta, que o cara focou, hoje ele é sargento do exército, fez ESA e tal, mas a gente, nível superior, tá maluco, não tem isso não. Tá, aí primeira pancada, ó, caraca, pum, moral já foi embora. Só que como eu estava estudando num ritmo muito forte, eu falei assim, pô, vou fazer tudo e qualquer outro concurso que apareça eu vou fazer, né? Fiz concurso da Polícia Militar, fiz concurso da Guarda e tal, saí fazendo um monte de concurso. Fui aprovado em alguns e dentro desses que eu fui aprovado, eu optei pela Guarda. Gustavo, por que tu optou ir pra Guarda? Aí, com sinceridade, né? Conhecimento individual. Eu sabia que se eu fosse para algum dos outros concursos que eu passei,
ou eu ia morrer, ou... de verdade. Eu sabia qual era o meu destino. Já sabia. Eu falei, pô, então eu vou pra guarda, que eu acho que é um negócio um pouquinho mais light, que eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Tá, e assim eu fiz, me formei lá em 2012, pela experiência que eu já tinha de exército e tudo, os cursos que eu já tinha feito, né? No exército eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, segurança de autoridade, cães de guerra. Eu fui selecionado lá por um inspetor para ir para inteligência da guarda. Eu já entrei, fiz o curso de formação e eu não fui para tropa, já fui direto. Peixado. Peixado não, eu trabalho, não, tá maluco. Já me conhecia de antes, ele, inclusive. Era muito próximo, tá? Do outro lado da rua, pô. O relacionamento que tinha, assim, pô, te conheço. Era. E ele já tinha ministrado alguns cursos lá, a gente já se conhecia, inclusive a gente já tinha sido instrutor em alguns cursos juntos. E ele falou, pô, ó, tem essa tal situação, assim, tu quer vir? Pô, quero. Pô, e fui. Fiquei lá nesse processo da inteligência. Acredito eu que eu posso dizer que eu tive uma boa desenvoltura, né? Recebi alguns convites, inclusive de ir para Brasília, para a inteligência de lá, mas aí algumas coisas travaram essa ida. E dali eu fui para o grupamento especial de praia, onde eu fiquei um certo período lá também. É aquilo mesmo, é arrastão, é aquela loucura. O pessoal acha assim, pô, não é praia, não é. Os outros estão pegando isso sol. Aí, Agora eu não. Final de semana, verão, é o inferno na terra, aquilo ali. É ladrão, é arrastão, é pancadaria, o tempo todo. E foi nesse ritmo durante um tempo. Saí de lá, fui pra secretaria. E fiquei na secretaria um tempo também. Da secretaria, como você falou, né? A gente nunca consegue se desvencilhar disso. Voltei para a academia da guarda. Só que nisso eu voltei como instrutor de algumas matérias. Dentro da academia eu consegui desenvolver um trabalho lá em instrução de equipamentos de menor potencial ofensivo, não letal, liderança, algumas matérias que têm um certo apreço muito grande dentro da instituição, né? Eu levei uma bagagem do Exército, do BG, ministrei instrução de OCD, né? Que na nossa época era OCD, era o CDC, lá fui para o OCD. Não cheguei, estava na transição. Da transição, E de lá eu voltei para a secretaria. Voltei para a secretaria para ir para GFE, né? Que é a parte de fiscalização de estacionamentos e reboques. Quem cuida dos reboques? De lá da secretaria para essa parte da GFE, eu fui para subgerente do projeto BRT. Tá. Irmão, aí foi outra caos. Rapaz, as pessoas não têm ideia, do trabalho que é aquilo ali. É muita coisa. Eu tive a sorte, né, de ter um gerente que o cara também é outro cara que é fenomenal, que é hoje tenente-coronel da PM. Me ensinou muita coisa lá, do processo de lidar com a tropa, do tipo de gestão que foi feita. De lá, por uma necessidade da própria secretaria, como eu já tinha tido a experiência, eu fui ser o gerente de inteligência da secretaria. Fiquei um certo tempo lá na gerência de inteligência, coordenando as operações de levantamento de informação para ter a operação depois. Teve uma mudança do subsecretário. Com essa mudança do subsecretário, eu saí da gerência de inteligência e fui ser o coordenador de processos, que o nome não liga muito à função, né? Era quem fazia a gestão das equipes operacionais da subsecretaria. Todas essas operações que a gente vê, ferro velho, demolição, essa parte que faz uma coordenação. Isso aí, que faz essa coordenação de quantas equipes vão e tal. Fui para ser o coordenador e atualmente eu saí dessa coordenação e hoje eu voltei para a gerência de fiscalização, estacionamentos e reboques. É hoje onde eu tô lá, né? É hoje que tá lá. Isso.
Só que isso é dentro da função, né? Só que em paralelo disso, à época que eu estava na academia, como a gente nunca fui literalmente acadêmico, né? A gente sempre faz a tríade de opera, instrui, né? E estuda, tentando fazer isso. Pô, cara, a gente não tinha material literário, não existia. E quando existia era algo em outra língua, ou então era algo que foi traduzido, mas não era aplicado para a nossa realidade. E daí surgiu a ideia que é o xodó, né? Eu sei do xodó. Que surgiu a ideia da revista. Sim. Aí surgiu o embrião do que hoje é a revista Marte Opés, né? Que no início ela era só a revista Opés, que é uma revista voltada para o mundo operacional da segurança pública e da segurança privada. São vários articulistas que colocam seu artigo na revista, e eu sempre falo, a revista é só um veículo, né? Uhum. As grandes estrelas são os caras que escrevem e jogam lá. Na tentativa de trazer um pouco mais de conhecimento para o operador. O cara dá uma lida naquilo ali e fala, caraca, em tal situação eu consigo agir desse jeito e tal. E ainda mais que quem tá falando, e tem que ser exaltado o nome dos caras, né? São os caras que são... o papa do assunto. Exatamente. A gente tem os caras, quem escreve lá, né? Posso citar, entre todos os outros, se eu esquecer, me perdoem, tá? O pessoal vai perdoar, não. Bettini, o Andrade da Combat, Rogério Greco, Sandro Menezes, Doc Maniglia, Cozendei, do Choque, Major Novo, do BOP. Então, a gente tem uma quantidade de operadores que escrevem na revista que fazem a revista ser realmente o que a revista é hoje, né? A revista já tem mais de um ano, algumas edições, e por intermédio da revista eu tive a possibilidade, estando nos eventos, de ter um casamento maravilhoso, que aí é onde surgiu a revista que ela é hoje, com as lojas Marte, né? As lojas Marte hoje é a maior multimarcas do mundo operacional do Brasil, né? É uma loja que tem em São Paulo. Os caras são assim, vivem realmente pro operador. Entendi. Né? Eles vivem. Eles estão inseridos naquilo ali. Os caras, a preocupação deles é trazer o equipamento de fora e que eu vou conseguir fornecer pro operador em todos os sentidos, tá? Desde vestuário até arma, eu vou conseguir dar um equipamento de qualidade pro cara poder operar. É legal tocar nisso porque eu lembro que lá na época do quartel, coisa assim, um pouquinho fora da casinha, era visto como o cara Robocop. Que trazia um botão diferente, um bornal diferente. Caraca, esse cara aí vai preparado. Lucas, vou te falar, quando que a gente ia imaginar, eu nem acho que nem existia naquela época o cara tirar um serviço de combat shirt, que não era gandola. Na época que eu entrei, não era nem gandola de combate, era gandola por dentro da calça. Eu peguei depois. Eu peguei isso no CPOR. No CPOR tu pegou, gandola por dentro. Era um negócio que, hoje você vê o cara de combat shirt, camisa de dry fit, só a manga da gandola, bota o colete, é a vida de paraíso, né? E os caras se focaram objetivamente em poder trazer isso pro operador. Então, em um evento teve esse casamento, essa união da marca com a revista, o que trouxe um vulto que era grande, né? Porque as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. A revista é de graça. Porque a ideia... Mas aí é muito amor envolvido. Muito amor envolvido. A revista é de graça, porque a ideia realmente é trazer informação pro operador. É o cara saber exatamente quando ele tá atuando, o que ele tá fazendo, embasado em quê, né? Porque ele vai poder falar, não, foi com isso, isso e isso, por isso que eu fiz isso. Então, a revista é de graça, de alta disseminação, porque você baixa PDF e, tu pegou um PDF, botou num grupo, já era. Já todo mundo já conhece. Chegou o ponto de eu estar recebendo a revista de grupos. Cara, olha isso aí, que maneiro. Eu falei, cara, valeu, obrigado. Então,
Então, quando teve essa fusão, aí o negócio tomou uma proporção muito maior. Hoje é uma revista gigantesca, né? Tanto pela parte da Marte quanto pela parte que já era dos articulistas e da própria revista. E daí, dentro disso tudo, as minhas ideias ficam tendo ideias, né? Fervulhando. Surgiu a ideia de falar assim, ó, cara, não é suficiente. Não é suficiente. Eu ainda não estou conseguindo alcançar o que tem que alcançar. O cara vai ler um artigo, beleza, mas pro operador, e sendo bem claro, né, a gente sabe como funciona, todo mundo sabe, o operador, ele quer um negócio rápido, ele quer ler aquilo ali e tal. É difícil o operador que vai se aprofundar. Graças a Deus essa mentalidade está mudando, porque principalmente na nossa época existia um abismo gigantesco entre o acadêmico e o operacional, né? Só que hoje já começa a se entender que para você ser um exímio operador, você tem que conhecer. Exatamente, tem que ter o acadêmico, isso vem mudando. Então eu falei, cara, não é o suficiente, vamos mais. E surgiu a editora. É uma editora que, como a revista é voltada especificamente para o mundo policial, militar, operacional, segurança pública e privada, para poder trazer um conhecimento mais profundo pro operador e claro, para todas as pessoas que gostam desse mundo, dessa vida, né? Então alguns caras e amigos, né, eu costumo dizer que é amigos, que escrevem na revista falaram assim, tá, pô, gostei, eu topo isso aí, vambora, vamos pro livro agora. E a gente teve a última publicação, que é esse livro aqui, Operações Especiais, vou botar aqui, do Rodney, professor Rodney. Esse é de presente pra você. Ah, mentira. Claro. Você estava apresentando aí. Não, é pra você, esse aí, presente. É o livro Operações Especiais. Esse professor Rodney, ele tem um compêndio de vários artigos, né, que foram reunidos nesse livro aí. É um livro muito bom, profundo, que fala um pouco sobre as operações, histórias e vivência do operador especial, principalmente na área militar, né? E ele viveu, né? Então isso torna... Ele é um acadêmico, literalmente acadêmico. Ele não é militar, só que ele fez doutorado agora recentemente na Escola Superior de Guerra Naval. Então, todas as teses que ele teve são em cima da do Operações Especiais. Então, exatamente. É a vivência trazida para cá. Isso. Caraca, ele trouxe tudo que ele pesquisou sobre a vida das Operações Especiais, as atuações, as atividades, e trouxe isso pro... Ele é autor de alguns outros livros, né? Guardiões de Netuno, Kid Preto, que ele fez com o Coronel Montenegro, que é um livro de grande sucesso também, dos comandos, Operações Especiais do Exército. Ele é um dos autores do livro, e o Guardiões de Netuno. Eu vou deixar na minha relação. Deixa ele ficar feliz. É um livro para quem gosta do tema, é muito bom. Ele abrange várias vertentes das operações especiais e tem uma parte que a maioria das pessoas gostam, né? Inclusive foi até comentário do Serrão, da Jovem Pan. Ele aborda a atividade de operações especiais, a relação com a mulher. Tem uma parte no livro que ele fala sobre a mulher, operações especiais. É uma parte que todo mundo que lê o livro gosta muito, né? Caraca, que legal isso aqui. É pouco abordado, pouco abordado, né? Show de bola. Mas você falou do livro, falou da editora, aí falou do ser instrutor. Sim. O que te motivou a fazer isso? Você teve um insight lá atrás, mas cara, tá bom, isso aqui eu gosto. Gosto dessa vida aqui. Sim. Tá bom, depois que você passou o quartel, né? O que te motivou a continuar fazendo assim, cara, é isso aqui, eu vou continuar até o fim, entendeu? O que te motivou a fazer? Difícil falar isso, tá? Porque quando eu converso disso com algumas pessoas, eu falo o seguinte: Gustavo, se hoje você tivesse a oportunidade de voltar tua infância, adolescência, e você tivesse uma doutrina de alguém que falasse assim, ó, filho, o que você quer ser com o conhecimento que eu tenho hoje? E é uma surpresa muito grande quando eu falo isso, tá? Eu responderia sem nem pestanejar: músico. Sem nem pestanejar? Não pensaria. Músico.
é uma coisa que eu não sei o que acontece comigo. A música é algo pra mim que é fenomenal, tanto que é a primeira arte, né? A música é a música. Sim. Mas eu me encontrei de verdade no mundo militar e policial. Aí foi o que você me perguntou, Gustavo, por quê? Por quê? Eu tenho a minha esposa, né, Luciana, vou até mandar um beijo pra ela. Eu tenho um embate em casa que é o seguinte, olha só. Cuidado com o embate. Ela é uma pessoa muito caridosa. Ela é uma pessoa muito caridosa em qual sentido? Ela é uma pessoa muito caridosa em doar para as pessoas. Tem um morador de rua, tem alguém com necessidade e tal, ela se predispõe a doar o tempo dela ou o que ela tiver para aquele indivíduo. Legal. Gustavo, você faz isso? Não. E nem concordo. Olha que loucura, nem concordo. Tá, mas eu, e não engrandecendo, tá? Porque o embate é esse, e é compreensível, ela não vê isso com bons olhos. Eu sou capaz de me colocar em risco por você sem nem te conhecer. E algumas vezes isso já aconteceu nós dois estando juntos. Por conta dessas situações? De eu largar ela e me meter numa situação que eu não tinha nada a ver com aquilo, para proteger um indivíduo que na minha concepção era mais frágil do que os outros. Tem uma situação bem emblemática, ela já passou por alguns reflexos comigo, até de ter um conflito, que nós estávamos na rua, há muito tempo atrás, num ponto de ônibus, uma menina com um telefone, veio um cara e simplesmente, Lucas, ele não furtou o telefone dela não roubou, não fez nada. Ele simplesmente pegou o telefone, ela estava falando ao telefone, ele pegou e saiu andando. Aí ela ficou assim, eu falei, porra. Não. Pô, quase aí, cara, não. Na minha cara, não. Pô, que isso? Na minha frente. Tem uma frase que é sempre muito explorada, né? O problema não é a voz dos maus, e sim o silêncio dos bons. Ela olhou a cena. Quando ela virou pro lado, eu já não tava mais. Já tinha partido. Pum, partia, aquela confusão, aquela pancadaria. Só que tinham 5. 5 com cara. Com cara. E aquela loucura, não sei o que lá e tal. E ela olhou pro ponto de ônibus que tinham outros homens. E o que aconteceu com os caras? Nada. Se acovardaram, ó. Nada fizeram. E naquela confusão, aquela pancadaria e tal, aquela loucura, ela foi entrar no meio da confusão. Viu que não tinha nada, o que ela foi? Vou interceder também, né? Vou tentar. Acabou que ela tomou um chute e voltou. E eu naquela loucura. Quando eu olho no final Isso foi na Rio Branco. No final da Rio Branco, eu tô vendo o maluco correndo lá de baixo, mano. Falei, rapaz, mais um. Tem 5 aqui. Eu já tô aqui na Vai vir mais um. Vai vir mais um. Graças a Deus, ainda existem pessoas como eu. O cara tava num outro ponto de ônibus. Ele viu o que ele fez, veio correndo. Sabe aquela história de amigo não separa a briga, vem na voadora? Foi exatamente. Ele chegou já. Meu irmão, ele já chegou naquela loucura e tal, aquela pancadaria, os caras correram. Peguei o telefone do chão, dei na mão da garota, a garota atônita foi embora. Aí houve aquela revolta, né? E tua mulher? Dela comigo. Por que você foi? A garota não pediu nem obrigado, né? Aquela loucura. Então eu vou te dizer, com essa história que eu contei aqui para ilustrar. Cara, o que te motiva? É isso. No final da oração de operações especiais diz lá, né? Proteger os indefesos e libertar os escravizados. É a proteção do indefeso. A sensação da pessoa quando ela está indefesa numa situação de perigo, irmão, você chegar para ajudar, eu acho que aquilo ali é impagável. É um negócio que vai ser pro resto da vida. Então o que motiva é isso, exatamente isso. Quais as suas expectativas para o futuro nessa área? Então, eu tenho alguns projetos, alguns concursos que eu almejo, né? Mas saindo um pouco do pessoal e voltando para
para a parte do editorial, é o que hoje é a minha vertente mais próxima de plano, mais próximo, né, de plano de rapidação, é transformar a editora numa referência na área, em que o operador ele consiga pegar um livro e aquilo realmente fazer uma diferença na vida do cara. O cara lê e fala assim, ó, caraca, esse livro aqui, essa parte, quando eu fui fazer tal situação, realmente influenciou, funcionou. Perfeito. E fez com que, através desse conhecimento aqui, eu conseguisse desenvolver melhor o que eu faço. Então, hoje, o principal, que é até a visão da editora, é isso, né? É levar o conhecimento para o operador de verdade. Como é que você concilia? Pô, é uma loucura, irmão. Até hoje eu acho que eu não consigo conciliar. Deixa eu desejar alguma coisa não tá funcionando bem. Cara, porque eu vou te falar, é uma loucura. E ainda mais porque esse meio, você sabe, é muito pequeno, as pessoas se conhecem, só que para você ter uma desenvoltura, você tem que estar com as pessoas. E aqui no Rio de Janeiro, a não ser a que vai ter agora em abril, aqui, que é a LAD, que é uma feira grande, ainda existe. Todas as outras grandes feiras que tem são fora do Rio, cara. É verdade. Ou é no Sul, ou é em São Paulo, ou... Cara, então é uma loucura, são 4 dias de feira, eu tenho que me desdobrar como é que eu vou fazer, e vou e volto. É difícil, mas vale. Vale a pena. É dormir 4 horas por dia, mas vale. Vale a pena. É ver produção final de livro, é ver estrutura da revista, como é que tá, e pede artigo, e às vezes o cara manda o artigo, não dá desse jeito, cara, diminui. Porque o operador, quando ele realmente saca daquilo ali que ele tá falando, como dizia o Grace, o cara tem muita garrafa para vender, cara. Só que, pô, não dá para botar um artigo de 5 folhas numa revista que tem 10 operadores escrevendo. Então, tudo isso eu fico na loucura, mas graças a Deus até hoje está funcionando bem. E eu tenho, além da minha esposa, uma equipe que ajuda muito a estruturar isso aí. Que eu sozinho não dá, não tem como. Isso que eu ia perguntar, como é que você faz a gestão disso daí? Eu tenho uma equipe que me ajuda, e ainda mais hoje, como eu te falei, depois da entrada da Marte, essa equipe cresceu bastante, né? A gente tem a parte editorial da revista, que é feito um esqueleto que já está até muito bem estruturado. Os caras são fora de série, muito bons. Na verdade, o meu é aquilo que a gente sabe, pegar o ofício e falar assim, tá faltando uma vírgula aqui, ó. só pra dizer que não sei que falou alguma coisa. Só pra dizer que colocou alguma coisa lá. A minha parte é só essa. Os caras é que mandam muito, estruturam tudo. Os artigos eu não preciso nem falar, né? Os caras são fora do normal. A última edição que a gente vai ter agora deve sair agora em abril. A gente tem artigos sobre paraquedismo de combate. A gente tem uns artigos que os caras fora de série. Não pode dar muito spoiler. Não pode dar spoiler. Por isso que eu falei nem de quem é. Quem é do mês já até vai saber de quem é. Porque tem o cara que é o mais nisso aí. É ele mesmo, é esse cara. Então, eu dou muita sorte de até uma coisa que o Eduardo fala, né? Do network. É amigo, cara. De falar assim, irmão, isso aqui, não, eu vou. E tudo no amor, né? E funciona. E funciona. Quando que virou a chave pra você? Você tava saindo do quartel, começou o concurso. Sim. Né? Eu vou te falar que a saída do quartel pra mim foi, pela situação do concurso, foi divisor de águas. Foi do tipo assim, ó, caraca, ferrou. Porque all-in, né? Do poker. Eu apostei tudo, irmão. Aquilo ali tudo, ó. Vou fazer esse concurso aqui da Polícia Civil. Pô, eu sei que eu tô preparado, vou entrar, e tudo isso são as variáveis que você controla. Mas quem combinou com os russos? Entendeu? Tem uma variável ali que tu não controla, cara. Isso aqui tu não controlava, irmão. E é exatamente isso aqui que é o que vai te dar o problema.
Naquele momento eu falei assim, ó, caraca, agora ferrou. Deu ruim. Dali eu falei, não, ó, vai ter que ser aquela ideia do preparo e oportunidade, né? Eu vou ter que sempre estar preparado para esperar o que vai ter de oportunidade. Tanto que depois disso, né, depois que eu tomei essa pancada, eu fiz minha graduação, eu fiz MBA, falei, não, irmão, agora não é possível. Eu tenho que estar pronto. Pô, agora, até na prova de título acho que vai ter alguma coisa. Mais 5 pontos aí. Pelo menos isso, não. Agora, e graças a Deus por esse preparo e o convívio com as pessoas, as oportunidades daí pra frente foram surgindo e eu fui conseguindo, não, ó, tô pronto. Pode me chamar que eu tô pronto. Tô aqui. Quais as dicas que você gostaria de ter recebido? Sim. Quando você começou? Quando eu comecei. Vou diminuir todas as dicas que eu podia dar em 3 palavras. 3 palavras bem específicas. E depois que você entende o que são essas 3 palavras, foi o que aconteceu comigo, vai mudar a tua vida. Motivação. Tem que ter. Parte de alguém? Mentira. De ninguém. Motivação é o motivo para a ação. Sim. O outro indivíduo ele pode te inspirar, mas te motivar não. Motivar é você com você mesmo. Sim. Cada um tem uma razão de estar fazendo aquilo ali. Ou por necessidade, ou por brio, ou não importa o que seja. O cara tem que saber exatamente, ó, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? O que dentro de mim tá ardendo. Faz eu me arrebentar. O negócio não tá dando certo, mas faz eu continuar. Então a primeira coisa que eu queria ter aprendido na minha adolescência é: tu tem que ter motivação. Só que motivação passa. Cansado. É igual quando o cara faz promessa de final de ano. Em janeiro vou entrar pra academia e o caraca, vou fazer tudo, esse ano é meu, ninguém me segura. Dá 3 semanas, caralho, irmão, não quero mais isso não. A motivação passa. Você sempre tem que estar alimentando ela. Daí vem a segunda palavra. Disciplina. Puta merda. Parte mais difícil é isso. A disciplina é a parte mais difícil para tudo e qualquer coisa. Eu tô colocando em todos os sentidos, tá? O cara quer fazer um concurso, quer estudar, vai chegar uma hora que o cara vai estar de saco cheio de sentar ali e estudar. Se ele não tiver motivado e ele não gerar nele, independente de ninguém, a disciplina do não, eu tenho que fazer. Arrebentado mesmo, mas eu tenho que fazer. Se o cara não fizer isso, não tem jeito, não vai conseguir. É por isso que você vê várias pessoas que mudam de curso, vão fazer a faculdade. O cara tá 3 semestres, muda. O cara tem, cada hora ele tem um projeto diferente. Não, agora eu vou vender isso. Não, agora eu vou fazer isso. Não, agora eu vou criar camarão na caixa d'água. Cada hora o cara tem um negócio diferente na cabeça dele. É justamente pela falta de disciplina. E a terceira, que é a mais importante de todas, né? Que sempre fica pro final, que é a mais importante. Que é persistência. Porque vai dar errado? Vai. Não tem essa de que não vai dar. Vai dar errado. E vai dar errado várias vezes. Várias vezes vai dar errado. A persistência é aquele negócio que o cara, ele não sabe como ele vai fazer. Não tem ideia, mas ele sabe que ele vai conseguir? Ele sabe. Não é tipo o que atribuem a Einstein, né? A loucura é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Não é isso. O teu resultado você tem lá como teu farol. O que eu quero? É isso aqui. Então você vai arrumar milhões de maneiras até você conseguir chegar naquilo ali. Isso é a persistência, né? Não é fazer a mesma coisa. É tentar, aquilo que eu quero e eu vou fazer. Então são essas 3 palavras, cara. Isso aí eu gostaria de ter aprendido o que era isso lá na minha adolescência. Teria mudado a minha vida assim, em muita coisa. Motivação, disciplina e persistência. Show de bola, gostei. A gente pegou o livro aqui. Sim. Você até comentou em outros livros, né? Uhum. Tem algum que é específico para você?
assim. Que eu tenha lido? Que é cabeceira, sabe? Livro de cabeceira, livro que você leu mais de 2 vezes. Bom, isso aqui eu vou ler depois. Vou guardar porque eu quero ler de novo. Mais de 3. Mais de 3? Existe um livro em específico que eu li mais de 3 vezes. Simon Sinek, o autor. Líderes se servem por último. Líderes se servem por último, vou deixar. Esse livro, claro e óbvio, ele fala sobre liderança, mas ele dá uma passada em tudo sobre o sistema da relação interpessoal. De como o sistema hoje, tanto empresarial quanto no meio público também, é feito para insatisfação do agente. Que quando você muda essa doutrina do ambiente de trabalho, quando aquele colaborador, aquele servidor não tem mais a necessidade das necessidades, né? Vou botar dessa forma, primordiais, financeira, alimentação e tudo, ele produz muito mais. E tudo isso está ligado à segurança do indivíduo. Sim. Para o lugar que ele trabalha, né? Então, para mim, esse livro aí é um livro sensacional, fala exatamente sobre isso tudo, né? Líderes se servem por último. É um bom livro, muito bom. Esse já foi mais de 3 vezes. Já. Sempre tem uma coisa que eu leio e falo, caraca, e o principal, o autor é um autoempresário, né? Ele vive disso com essas palestras, esses livros, esses cursos, já foi da área empresarial mesmo e tal. E dentro do livro, que aí já mexe com o nosso coração, ele dá vários exemplos de como a liderança no militarismo é fenomenal. Que se as empresas pegassem esse tipo de doutrina de liderança, né? Sim. E trouxesse para dentro da área empresarial, como as coisas funcionariam melhor. Com certeza, com certeza. É a doação do líder, porque todo mundo acha que o cara que é o líder é o cara que é a estrela. Não, é o contrário. É aquele cara que vai te pegar e vai falar assim, vai lá, filho, é você que aparece, vai lá. É isso aí. E ele deixa isso muito nítido com vários exemplos que ele dá, inclusive exemplos de operações militares. Show. O livro é muito bom. Maneiro. A gente só falou de coisa boa. Sim. Né? Teve alguma decepção nessa tua jornada já? Já. Comigo. Você mesmo? Eu comigo mesmo. Eu me cobro muito com as coisas, né? E chega ao final, às vezes, eu dou uma olhada assim e falo assim, caraca, eu deixei a desejar nisso aqui, eu podia ter feito dessa maneira, eu podia ter lidado com esse determinado amigo, indivíduo ou até colega de trabalho de uma maneira diferente, porque eu tenho um problema muito sério, eu sou muito impulsivo. Eu vou, pá, e depois eu vou falar, puta. Não é de você se arrepender do que você fala, né? Porque quando você fala na raiva, é porque você pensou calmo. Não é desse arrependimento. Mas é do pensamento assim, podia não ter falado. Então, já tive algumas decepções das minhas atitudes de caramba, eu podia ter levado isso aqui desse jeito que funcionaria de uma maneira melhor. Com as pessoas, ainda mais profissionalmente, eu vou te dizer que é um pouco difícil, porque desde pequeno eu, não sei, é uma coisa natural minha, né? Eu sempre observei muito o outro. Então, para eu chegar, que para mim é uma palavra muito forte, né? Tem uma importância muito grande, eu me decepcionar com você, é porque eu me abri para você. Tá esperando bastante isso. De mim, né? Caraca, me abri, tô aqui desarmado e tal, e tu vem e pum! Aí eu, caraca. Tem só que pra eu me abrir com você, tu começa comigo com 0. E eu vou te dando moedinha, ó. Pum, pum, pum. Então pra tu se decepcionar é difícil, né? Do que aquela pessoa que dá tudo e caraca, me arrebentou. Então dentro do profissionalismo, é muito difícil ter alguma... E graças a Deus eu tive sorte de estar ligado com pessoas que... O que indica, né? O que indica essas costas quentes. São muito boas. Você tem um lema de vida? Tenho. Inclusive, é um lema que é agregado a muitas coisas que eu aprendi quando eu era moleque, que é, não importa o que você faça, faça o melhor. E não é seja o melhor, não.
porque você pode não ser o melhor em determinada situação, mas você tem a certeza que você deu tudo de si para aquilo ali, né? Tem um cara que eu assisto muito os vídeos que ele faz, que é o JJ, e recentemente ele estava fazendo um podcast e ele falou exatamente sobre isso, né? Que às vezes tinham competições que ele era nadador, que ele nadava, chegava em primeiro e ele falava, porra, não foi. Não era isso aqui não, cara. Não foi legal, não foi legal. Pô, mas tu chegou em primeiro, não, cara. Mas não é essa parada. Eu não tô no meu máximo. Isso, aqui. não é o primeiro. E tinha competições que ele chegava em terceiro, que meu irmão era... Caraca, felicidade! Tá mais feliz que o primeiro. Animal, tá em terceiro, mas meu irmão não importa, não é o cara que tá lá. O cara que tá lá em primeiro demonstra que ele teve uma habilidade maior do que a minha. Mas eu tenho certeza que nessa prova aqui eu fui até o meu máximo. Então tá ligado muito a isso, né? Não importa o que você faça, faça o melhor. Faxina, melhor faxina, não importa, vai fazer o melhor. Bacana. E isso eu sempre trouxe pra minha vida coisas boas, né? E o que você se orgulha mais na vida? Eita, ferrou. Essa é uma pergunta difícil. Orgulho assim, é olhar... Sim. E ficar, sabe? Eu posso dividir em 2 etapas da vida? Pode. Posso? Meu maior orgulho hoje, além de, claro, família e tudo, meu maior orgulho hoje é a editora. Hoje. De ver construído. Legal. Caraca, que maneiro, ó, e é isso aqui. Ainda mais porque é uma doutrina que é para servir o outro, né? É na intenção de ajudar o cara que tá lá na ponta. Hoje é a editora. E no passado foi minha formação de sargento. Maior orgulho. Foi ali o ápice. Foi. Ali foi, caraca, ó, me senti o Batman. Ali foi boa. A parada. Isso é boa. Ó, vamos pra último bloco. Aí, já tá acabando. Eu falei, eu tenho que ter domador de urso. Eu falo muito, mano. Aqui, último bloco. Mas foi bom. É, bloco de dar ruim. Agora é o bloco que dá ruim. Agora, é assim, se sabe, responde. Ferrou. Se não sabe ou não quer responder, tô constrangido. Não, eu respondo. Tô tímido. Eu posso não saber. Aí ele fala assim, pô, passa. Entendeu? Fala, só tem que ser rápido. Tá. Não pode... Poxa, E a pensei, não. Entendeu? É tiro direto. Tiro direto, isso aí, pô. É aquele... o double tap ali, pô. Vai logo, entendeu? Quem é a pessoa mais influente na sua vida? Minha esposa. Essa foi rápida mesmo. Olha aí. Ó, ganhei um ponto, tá ligado, ó. Como você quer ser lembrado? Como uma pessoa que construiu alguma coisa. Bora. Se você pudesse falar com uma pessoa, viva ou morta, quem seria? Não vou colocar pessoal. Vou colocar pessoa que todo mundo conhece. Winston Churchill. Tá boa. Onde você se vê em 5 anos? Eita, que pergunta sinistra essa. Tá, já pensei rápido. Diretor da editora Referência no Mundo Operacional. Show. Até saiu aqui da marcação. Qual que você acha que é o seu maior fracasso? Não ter passado na prova da Polícia Civil. Marcou, hein? Marcou, foi divisor de água, eu te falei, pô. Marcou mesmo. Você tem algum arrependimento? Não ter estudado mais. O que você quer mudar em você mesmo no próximo ano? Mais empenho. Em tudo, Tua mulher vai surtar. Vai. Vai surtar quando eu vi isso aqui. Mas é até mais empenho com ela também, mano. Mais empenho em tudo. Saiu bem. Se você tivesse uma semana de vida, o que você faria? Viajaria. Nem pensava em mais nada, ia viajar.
Eu curti o restinho, mano. Se dinheiro não fosse o problema, Sim. o que você faria? Ajudaria todas as pessoas que têm importância na minha vida. Isso aqui é... Cara, qual a sua memória mais embaraçosa? Puta, nunca pensei nisso. Se eu tivesse pensado, eu falaria. Passa. Se você pudesse ter um superpoder, o que seria? Voar. Voar. É. Pô, maneiro. Qual é a sua hora do dia mais produtiva? De manhã. Manhã? É. Se eu durmo até um pouco mais tarde, é uma letargia fora do normal. Já fico meio lento. A minha funcionalidade, meu dia é mais produtivo se eu acordo mais cedo. Muito bom. Quais conselhos, essa é a última, Sim. quais conselhos você daria para quem está interessado na sua área? Estuda. Meu irmão, isso e não é nem na minha área. Isso eu dou para toda e qualquer pessoa que eu tenho oportunidade de conversar. O brasão da editora é uma pergunta, que é: quanto vale o seu conhecimento? Isso é uma frase que eu levo para a vida, porque é tudo que você tem e só o que você tem. Dinheiro você tem? Não tem. Você tem no momento. Pode ser que daqui para frente você não tenha. Felicidade, não importa. O conhecimento é algo que ninguém nunca vai te tirar, você nunca vai perder, e é tudo que é a tua essência, é o que você sabe. Então o conselho que eu dou é: estuda. Boa. Muito bom. E aí, fechamos. Ficou feliz? Ô, caraca, felicidade enorme, irmão. Já que a gente tá fechando, eu queria muito te agradecer esse convite, a oportunidade que... É difícil, né, a gente falar de si mesmo. Sim. Geralmente, e até tem um amigo, Sandro Menezes, que já falou isso pra mim: eu estou do outro lado, sou eu que estou fazendo as perguntas, então é algo tudo muito mais tranquilo. Eu faço um monte de pergunta aqui. Tu pergunta e daí senta e espera. Fala aí agora. É assim mesmo. Esse lado aqui é um lado muito mais complexo, mas te agradeço muito pela oportunidade. E ó, todos aí, ó, assistam todos os vídeos que tem no canal. Esse cara tá entrevistando gente, não é porque são pessoas que eu conheço, gente de alto gabarito, gente muito boa. Então, ó, procurem lá. Parabéns. Deixa teu arroba, deixa teu contato. A gente tem 3 arrobas, né? Que o da editora é @editora-grifos com 2 Fs. A gente tem o da revista, que é @revista Marte Opés. É Marte do Deus da Guerra, né? Então tem um H, MAHR. E tem o meu, que é @Gustavo Grifo. Só procurar lá, em qualquer uma das 3 já consegue falar comigo. Então, show de bola. Te agradeço mais uma vez e vamos para a próxima. Irmão, o prazer foi meu.